Amém. Deus abençoa a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje parece que tem menos ainda, né? Hoje tem menos irmãos ainda. Você sabe que isso é um dos sinais do tempo do fim? Sabia disso? Isso é um dos sinais. Toda palavra tem que cumprir, né? Então, bem-aventurado aquele que permanece até o fim, né? Isso é bem-aventurado. Eu quero pedir a Deus para me ajudar, né? Mãe, Deus te abençoe, tá? Eu passei direto, Deus te abençoe. Porque as coisas, a maneira que vai acontecendo as coisas no mundo, a tendência é do povo esfriar. Isso é uma coisa que não tem jeito. Se esquentar é do lado contrário, sabe? Mas no sentido do Evangelho é esfriando. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra será ainda tem uma condição ainda, né? Será, né? Não diz que é, mas será. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Então, vamos procurar, né? Pedir a Deus, Senhor, me ajuda nesse finalzinho de mundo. Porque cada dia que passa, os sinais estão provando que não tem jeito mais. Para o mundo, não. Esse mundo aqui não tem jeito mais. Isso aqui é uma ilusão. Se a pessoa viver nesse mundo, pensar que tem alguma coisa ainda para frente, isso aqui é como você andar sempre lembrando, lá na frente tem um abismo. E se você continuar, você vai cair nele. Então é melhor pensar nas coisas que são de cima e lembrar que só existe uma maneira, é sair para cima. E como nós já temos aqui, essa é a última oportunidade nossa, é essa mensagem. Não existe outra oportunidade, aí acabou, agora acabou mesmo. Ou nós entramos por essa mensagem, ou nós saímos muito mais rápido do que tudo, sabe? Não tem jeito mais não, sabe? Às vezes a gente prega, como hoje eu vou ler algumas mensagens aqui para mostrar para os irmãos, que às vezes as pessoas pensam assim que não, eu vou na igreja, é só isso. Não é só isso. Eu vou provar que nessa era nossa agora, Deus deu muito mais para nós e exige muito mais de nós, sabe? E não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá. Por causa tudo é condição, né? Tudo é condição. Por exemplo, justificação, com Lutero. Olha, Lutero, tanta coisas que eles faziam e Deus aceitava. Alguém pode pensar, qual delas? Uma delas é o batismo. Deus aceitou o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E eles foram salvos. John Wesley, também Deus aceitou, mas nessa era não aceita mais. Essa era ele não aceita mais. Ou você batiza correto, ou então vai para o inferno. Então mudou muito. Na nossa era mudou muito. Você sabe por quê? Quanto mais... Porque Deus é assim, Deus dá, como hoje, não existe. Tem uma mensagem, eu até procurei ela para trazer, não encontrei, não lembro mais, eu creio que é uma das mensagens de Apocalipse 4. O profeta falando que no passado nunca houve nenhum dos filhos dos homens que recebeu mais ou menos essas palavras, uma revelação como nós recebemos aqui. Nunca houve ninguém. Só nessa era. A revelação que nós recebemos, ninguém no passado recebeu. Só nós. Porque se você parar um pouquinho para pensar, nós estamos encarando a eternidade. Nós estamos com um pé aqui e outro na eternidade. Pega a mensagem e lê direitinho que vocês vão notar isso. Eu não vou ler esse parágrafo, mas eu
eu vou ler um parágrafo aqui que não tem nada a ver com a pregação, mas como eu estou falando, aqui, está abrindo no lugar. Aqui, escute bem aqui. Vocês vão entender por que o profeta sempre prega em tipo. O profeta sempre mostrou as eras em tipo, mostrou a crucificação de Jesus em tipo, porque Jesus foi crucificado e depois, até que o Espírito Santo descesse, teve que passar 7 sábados, até que o Espírito Santo descesse, provando que a mesma coisa, tinha que passar 7 eras da igreja para Deus manifestar como Ele manifestou agora. O Deus do céu manifestado aqui na terra da maneira que está. Então, aqui, por exemplo, na mensagem do futuro lá, diz assim, parágrafo 204. Agora, em Efésios capítulo 1, 10, isso está escrito na Bíblia, é chamado agora, vocês estão apontando, Efésios 1, 10, é chamado não uma dispensação. Dispensação é as eras, dispensação dos gentios. Agora é a plenitude dos gentios, é o final. Então, Efésios não é chamado uma dispensação, nem um 7º dia, é chamado a plenitude do tempo. É quando a plenitude do tempo tem vindo, é quando o tempo tem sido cumprido, é quando não há mais tempo. Entendeu agora? Quando o tempo está cumprido. Agora nós vamos ler mensagem que os irmãos vão notar. Como é que o próprio Jesus, ao transformar água em vinho, como que passou por tudo que... deixou tudo que acontece na terra para voltar lá no passado. Ele não usou nada do que tinha da fruta nem nada. Pegou a água e transformou em vinho. A mesma coisa é agora, você tem que entender isso. Por isso que às vezes a mensagem diz, é muito mais tarde do que nós pensamos. Porque nós estamos encarando a eternidade. O próprio Deus eterno está aqui para nos levar e nos tirar desse que está acabando. Esse está acabando. E Deus está aqui para nos tirar desse que está acabando, para levar para um que é eterno. Mas tem que haver um entendimento, tem que haver um entendimento em mim e em vocês, porque Deus revelou para nós essas coisas. Agora, já pensou chegar o dia que o rapto acontecer e essas coisas forem reveladas a nós? É melhor ser revelado agora, não é? Antes que o rapto aconteça. Então, escute bem aqui. É quando a plenitude do tempo tem vindo, é quando o tempo tem sido cumprido, quando não há mais tempo, então entras a eternidade. Agora, quem é o dono ou quem é o eterno? Deus. Então esse mesmo Deus está aqui para nos tirar daqui. Ninguém sai da terra se Ele não tirar. Aqui, por exemplo, nós podemos ter pensamentos, falar assim, eu saio desse país, vou para um outro, mas para ir para o céu só Ele que tira. Você pode ir para um outro país, você pode ir para um lugar e outro, mas essa mudança daqui para lá, só o Eterno que está aqui que te tira. Ele é o que está aqui para fazer isso. Essa obra é dele. Ele está aqui provando, ele quer provar para nós que isso é feito assim. Então ele diz, então entras a eternidade, depois que a 7ª era da igreja terminar. É isso. Agora, alguém pode, mas não terminou. Para quem não entende, não terminou não, mas para quem entende, já terminou. Porque Deus não está falando sobre a pessoa, Deus não está falando sobre o corpo, Deus está falando sobre a revelação da palavra. Por isso que eu estou falando. O profeta mostrou isso sobre as eras da igreja, sobre a morte de Jesus até o Pentecostes, 7 vezes 7 é 49. Tinha que passar 7 sábados, tinha que passar 7 eras da igreja para ele manifestar. Por que nós estamos na plenitude? Porque não é mais 7 vezes 7. 7 vezes 7 são as eras. Nós estamos no dia 50. O dia 50 é uma libertação total. O dia 50 quer dizer assim, sobe mais alto, que eu te recebo na posição mais alta.
Tá? O dilúvio fez isso. Quando foi pregado o dilúvio, sabe? Quanto mais revelação de água, mais a arca subia. Então, é uma prova que quanto mais revelação nós temos, mais nós subimos na estatura que nós precisamos. Nós vamos subindo de revelação em revelação. E por isso que Deus revelou a nós, sabe? Então, depois eu vou ler a Bíblia, mas só porque eu lembrei de ler aqui. Então diz aqui, é isso, a era de Lutero terminou, a era metodista terminou e a era pentecostal terminou. O que é a era pentecostal? A era de Laodiceia. Ele não disse que ela vai terminar, ele disse, terminou. Está vendo? Porque às vezes, não, mas nós estamos aqui, não é? Ele não está falando sobre carne, ele está falando sobre revelação, está falando sobre a palavra. E Deus trabalha de etapa em etapa. Se a era terminou, então Deus entra em ação com o poder dele, no sentido de uma libertação total, para aqueles que entendem a mensagem. A era terminou, a era pentecostal terminou. E que entras agora? Na eternidade. Não mais 7, não mais 3, não mais nada. A eternidade, onde não há tempo segundo números e coisas. Entendeu agora? Mas nós não saímos. Não. De uma maneira, você nunca vai sair daqui nesse corpo. Você vai sair exatamente naquilo que Deus te criou, a maneira que Deus te criou, e a maneira que Deus está aqui para te tirar de dentro para fora, de dentro para a eternidade. Ele não vai tirar isso, ele vai tirar o que está dentro de você. É isso. O que está dentro de você é o Criador. Então ele é que vai sair. Quando ele sair, você sai junto com ele. E você não vai sair esse corpo, você vai sair um novo corpo que vai sair da terra, tá? Então é isso que nós precisamos de entender isso antes que o rapto aconteça. Tá? Então isso que eu quero mostrar para os irmãos. Então vamos aqui, eu tenho aqui está Eliane, Lúcia, Amparo e Nelson, Leopoldino dos Santos Filho. Nós vamos orar por essa pessoa que tem uns problemas, né? Problemas de, eu creio que ver visão, alguma coisa assim. Isso é por causa desse problema que está acontecendo com todo mundo aí. Você sabe que isso é uma tristeza, tal, chamado de, como é que chama? Depressão. Depressão faz tudo com a pessoa, tudo que não presta. Tudo que não presta, depressão faz. Porque depressão é uma coisa que é do diabo. E o diabo quer estragar a vida das pessoas. Então nós vamos orar por essa pessoa, né? Pedir de oração para a irmã Daniele, que está fazendo aniversário, a esposa do irmão Jairo. E também oração para a irmã Sirlene, que está fazendo aniversário hoje também, né? Então nós vamos orar, daqui um pouquinho nós vamos orar. E o irmão Éder, Della Terra, vocês talvez não lembram dele, mas ele está aqui conosco. Fica em pé, irmão Éder, que os meninos não conhecem ele. Então ele está retornando para cá de novo, então ele vai congregar conosco aqui de novo, tá? Tá bom? Então tá. Então pode assentar, irmão Éder. E depois nós vamos orar também pela irmã Liliane. Também problema como esse, nós vamos orar e Deus é o único que pode solucionar problemas, né? Então nós vamos nos colocar em pé e vamos ler a Bíblia. Eu gostaria de ter mais conhecimento, no sentido assim, eu creio que o que eu precisava, Deus me deu, mas assim, o pensamento vem da gente assim, soubesse
conhecesse mais da letra, mas eu creio que também não é tanto a letra, é a revelação da palavra que é a melhor coisa, né? Para mim poder explicar melhor para vocês realmente o que está acontecendo, tá? Eu gostaria tanto. Mas eu creio que até aqui o Senhor tem nos ajudado e vai nos ajudar. Então vamos aqui, em 1 Coríntios. Eu tomei essa escritura aqui para poder explicar algo para os irmãos. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 19, está escrito assim. Escute bem só essa escritura aqui. Só aqui nós podemos ver como é que Deus faz. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. É isso aqui que é o problema, tá vendo? E só podemos conhecer a Deus pela sabedoria dele. Tá? Então, verso 21. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Deixa eu ver aqui até onde eu vou ler aqui, até o 31. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então vamos orar e lembrar desses irmãos. Nós vamos orar, vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais um culto, Pai. Meu Deus, dá-nos graça e força e poder para lutar contra nós mesmos, Senhor. Meu Deus, porque essa carne é fraca. Meu Deus, isso é uma mistura de incredulidade, desde que Satanás encontrou com Eva. Essa mistura de incredulidade sempre traz problema para a vida das pessoas. Mas nós queremos esquecer essas coisas e lembrar que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, que pode nos libertar dessas coisas e nos tirar dessas coisas, meu Deus, e trazer uma libertação total para cada filho do Senhor. Ajuda, Senhor, os teus filhos que estão aqui na face da terra, em todos os lugares, em todo mundo o Senhor tem filhos, Senhor. Meu Deus, e muitos passando necessidade, Senhor, e muitos com falta de pastores para pregar. Meu Deus, mas o Senhor pode ir de encontro a essas pessoas e libertar eles pelo poder da Tua palavra.
Meu Deus, por isso, Senhor, nós cremos naquela oração que o profeta fez. Aonde estiver um eleito, que essa mensagem vai a esse eleito. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, ajuda todos nós nesse momento. Nós oramos, Senhor Deus, por esses pedidos de oração, Pai. Senhor, meu Deus, aqui, Senhor Deus, está esse pedido para Eliane, Senhor, e também Liliane, que mais ou menos tem o mesmo problema. Meu Deus, e elas não estão aqui, Pai, mas o Senhor pode ir de encontro a elas, aonde elas estiverem, Pai, e tira toda depressão, todo espírito errado, meu Deus, que faz com que elas tenham pensamentos errados, coisas ruins. Liberta elas totalmente, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entregando elas em Tuas mãos, e só o Senhor é o curador de todos nós. Pai, que elas sejam libertadas no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, também está, meu Deus, fazendo aniversário, Senhor, meu Deus, a irmã Daniele, Senhor, e a irmã Firlene. Senhor, ajuda elas, Pai, dá elas saúde, Senhor, meu Deus, e que o Senhor abençoe a vida delas, enquanto vida estiver aqui, Senhor, que elas tenham saúde, meu Deus, para trabalhar, meu Deus, e que nada venha fazer dano na vida delas, meu Deus, que elas tenham força para cuidar dos seus maridos, dos seus filhos, meu Deus, nós entregamos elas em Tuas mãos, meu Deus, que elas sejam felizes, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, é que nós te pedimos. Também, Senhor, dá-nos um culto abençoado, fala aos nossos corações, mesmo que seja em poucas palavras, mas nós queremos ouvir a Tua voz, no nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa os Seus filhos, também através da internet, Senhor, que eles possam receber uma bênção, assim como cremos que vamos receber aqui, Senhor. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, lembrando, Senhor, também de Juninho que está viajando, e outros irmãos que estão viajando, outras pessoas também, que o Senhor abençoe e guarda eles nas estradas. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, por favor, irmãos. Eu tomei algumas mensagens aqui para a gente ler. Primeiro, como eu estava citando sobre um acontecimento assim que o profeta falou aqui, e como nós já aprendemos o seguinte, a palavra hoje, porque às vezes a gente pensa assim, nós temos essa Bíblia, mas o conhecimento que nós temos mais é dessa vida aqui. O que nós conhecemos da eternidade foi através da mensagem que nós conhecemos. Ninguém conhecia essas coisas, só nós, pela graça de Deus, pela mensagem que Deus enviou. Nós conhecemos a eternidade tanto quando começou, tanto lá para trás quanto para frente. É claro que a eternidade é uma coisa sem fim, Deus é eterno. Existe uma eternidade para aqueles que realmente são de Deus. Então nós, às vezes, olhamos muito para isso aqui, mas esquecemos que existe. Se você é um eleito de Deus, você existe num lugar sem sofrimento. Mas às vezes nós olhamos muito pelos o passar aqui da terra, sobre o sofrimento e tudo mais, mas pensa você do outro lado sem sofrimento. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar se você é um eleito, você está num lugar sem sofrimento? Às vezes a pessoa não para pensar, pensa, mas eu estou sofrendo tanto, mas e lá do outro lado que Ele te criou e você não sofre? Você já parou para pensar nisso? Que você tem um corpo eterno em um lugar? E lá não existe sofrimento nenhum? Você já pensou na Bíblia, aqui em 2 Coríntios capítulo 5? Se este tabernáculo se desfizer, temos um não feito por mãos eternas no céu. Você já parou para pensar nisso?
E às vezes nós paramos pensar só nesse aqui. Se a gente ficar só pensando nesse, Satanás te envolve e você esquece da mensagem que é muito maior do que Satanás. A mensagem é Deus na terra. Então ele está aqui nos advertindo dessas coisas, para a gente esquecer desse e lembrar que você já vive em outro lugar. Porque, irmãos, por que ficou escrito ali? Se este tabernáculo, se é este corpo, para dizer mais claro, se este corpo tombar, nós temos um não feito por mãos eterno no céu. Aquele não foi feito por mãos, aquele foi criado, sabe? E nós estamos caminhando para essa eternidade, sabe? Por isso que é como se fosse voltando para lá aonde o pecado, antes do pecado. Nós estamos caminhando para lá. Porque depois que o pecado começou, você vê que o profeta diz: quando o pecado começou aqui na terra, foi como um lençol negro cobrindo toda a terra. Por causa do pecado. Cobrindo a terra, tá vendo? Então essa terra aqui, e é por isso que tudo que tem nessa terra tem que ser destruído. Por causa do pecado. Nada aqui prevalece mais. Você sabe o que prevalece aqui na terra? O Espírito de Deus e a palavra. Amém. Só, mais nada. E é por isso que às vezes a gente precisa parar um pouquinho para pensar no que Deus revelou a nós. Sabe? Porque nada aqui vai prevalecer. Então, o que Deus envia uma mensagem, toda mensagem de dispensação, ela é urgente. A de Noé era urgente, quer dizer, um urgente de 100 anos, mas era urgente a mensagem, sabe? A de Moisés era urgente, a de Cristo naquele tempo era urgente, essa é mais urgente ainda, sabe? Porque essa aqui é muito urgente mesmo, sabe? Mas, por quê? Porque quando o mundo chega a tal condição, aí Deus envia uma mensagem. E aquela mensagem só é entendida pelos eleitos. Pelos demais, não, eles não entendem nada. Eles vão piorando cada dia mais. Quanto mais, é tanto que vocês notam que desde 1960... mais ou menos 1960 para cá, que o mundo piorou muito mais, por causa da revelação da palavra. De 63 mais ainda, por causa disso. E o povo não entendeu isso, sabe? Desde que, olha, vocês notam que são 3 gerações, assim como foi nos dias de Noé, são 3 gerações. A era começou em 1906. Olha você vê que se isso não é exato. Em 1906 a era começou. Em 1946 o anjo apareceu, dando a comissão ao profeta pregar. Por que em 1946? Porque ali completou 40 anos. Então 1906 a era começou. Em 1946 passou 40 anos, o anjo apareceu ao profeta, dando a comissão para ele pregar o evangelho. Por quê? Porque em 1946 Israel foi liberado para ir para a Palestina. E naquela liberação é o que Jesus falou em São Mateus 24, verso 32. Aprendei, pois, essa parábola. Quer dizer, escuta ou preste atenção no que aconteceu com os judeus. Porque os judeus é exatamente a revelação principal para nós. Porque para os judeus, ali vocês notam que para os judeus, o judeu, eles têm um relógio. Para os gentios não tem relógio, mas o relógio dos gentios é os judeus. Você sabia disso? Se eles, se falta 3 anos e meio para os judeus, e os judeus estão lá esperando o Messias, então é urgente a mensagem. Porque eles estão lá esperando o Messias para o relógio continuar. E só falta 3 anos e meio para eles. Só.
Passou 3 anos e meio, o velho mundo acaba. Mas antes que eles recebam o Messias está aqui. O Messias está aqui falando conosco. O Messias está revelando um povo. Essa é a plenitude da palavra, que o Messias é Deus mesmo, dando oportunidade para as pessoas, sabe? Depois que as eras terminam, depois das dispensações, das 7 dispensações, então vem essa plenitude da palavra. Deus, a palavra plena, sabe? A palavra total, está aqui agora, revelada a nós. Então é isso que nós precisamos de entender, irmãos. Então aqui, por exemplo, eu estava olhando aqui, e depois nós vamos para a mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Aqui no 34 dessa mensagem, o Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada. O parágrafo 34 diz aqui agora. Agora, a palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós. Aqui. Agora, como é que Deus cumpre a palavra? Porque muitas pessoas acham assim, quantas profecias que há aí? Deus falou, não, Deus falou a sua palavra e Ele cumpre com sua palavra. Tudo. A maior parte das profecias que sai pela boca das pessoas é falsa. A única verdadeira é quando Deus envia um profeta para interpretar a palavra. Quando Jesus de Nazaré apareceu na terra, era a interpretação do Velho Testamento todo. Jesus era a própria interpretação da palavra. Por quê? Porque Deus interpreta por manifestação. Não é falando isso vai acontecer, não. Ele aparece e cumpre com sua palavra. Agora, nos nossos dias, o que ele falou? O que ele falou? Assim como foi nos dias de Noé, será. E na voz do 7º anjo, quando tocaram a sua trombeta. Pronto. Então, se o anjo tocou a sua trombeta, então é o cumprimento da palavra. Você tem que crer que Deus cumpre com sua palavra. Não é questão de, quantas profecias falsas que existem aí. A verdadeira é essa aqui, ó. Essa é a verdadeira mensagem de hoje. A verdadeira, no passado, há 4.000 anos atrás, a verdadeira mensagem era de Noé. Nos dias de Moisés, a verdadeira mensagem era de Moisés. Agora, a verdadeira mensagem é essa aqui. Não tem outra, qualquer outra é falsa. Qualquer outra é falsa, porque esse é o cumprimento dessa Bíblia, do Novo Testamento. Por isso, o desvelar de Deus, o profeta mostrou isso. Ele disse, olha, quando a coluna de fogo apareceu a Moisés, ele escreveu vários livros. Quando a coluna de fogo apareceu a Paulo, ele escreveu o Novo Testamento. E agora a coluna de fogo apareceu no Novo Testamento, agora no final, está revelando o Velho e o Novo Testamento. Por isso que a coluna de fogo apareceu para revelar ambos, o Velho e o Novo Testamento. Então, o que nós temos agora? A revelação da palavra, escrita aqui, para os eleitos. Então, aí diz, e agora a palavra de Deus escrita na Bíblia é sua palavra para nós. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por detrás dela. Escute bem, ó. E cada promessa tem o mesmo poder de criação por detrás dela que a palavra de Deus fez no princípio. E se cremos nela como sendo a palavra de Deus. Depende de onde a semente cai. Se a verdadeira semente cair no seu coração, por certo, essa palavra vai germinar. Aí sim, vai germinar. Se não, vai ser joio, a mesma coisa. Essa palavra não vai trazer resultado nenhum.
tem que ter a verdadeira semente no coração para essa palavra germinar. Como foi com Jairo, eu creio que foi com Jairo. Ou com um daqueles centurião lá. Quer dizer, eu sou homem de autoridade. Quer dizer, eu estava ouvindo, mas não estava crendo. Mas aquele homem entrou e falou assim: eu também sou um homem de autoridade aqui. Eu tenho soldado, eu mando, quando eu mando ele vai, se eu mando ele voltar, ele volta. Eu tenho autoridade aqui. Mas, em outras palavras, o Senhor tem autoridade no céu e na terra. Tá? É isso. Aí já prova que a autoridade daquele homem não tinha poder para salvar aquele homem que estava doente. Mas ele diz: mas se o Senhor falar uma só palavra, o meu criado vai ficar são. Está vendo? Então esse mesmo Deus está aqui. Então o que está precisando em nós, a falta não é de Deus, a falta é nossa. E muito mais nós que pregamos. Porque nós precisamos de ensinar essas coisas. Sabe? Quem sabe hoje nós vamos sair daqui melhor do que nós chegamos. Não por causa minha, mas por causa dele, da verdade dele aqui. Então escute bem aqui. Então ele disse aqui, ó: depende de onde a semente cai. Se cai no solo, um solo que pode criar uma umidade ou um pouquinho de nutrimento ao redor da promessa de Deus, produzirá cada promessa que a Bíblia fez. Está vendo? É isso é que nós precisamos de entender. Quer dizer, se a palavra cai num coração que já tem uma semente lá, porque a semente é Deus, tá? Você sabe que a semente, a palavra é uma semente, mas a água que rega a semente é o Espírito. A palavra é uma semente, mas só que o Espírito é a água que rega a semente. Então, se é uma semente verdadeira, aquela água do Espírito, ela vai regar aquela semente e ela vai produzir 100 por 1, ou 30 por 1, uma coisa assim. Agora, vamos aqui agora. Quero que os irmãos entendam aqui um pouquinho, depois nós vamos entrar ali no assunto mesmo. Então, diz aqui. Aí ele falando lá nos dias de Noé, porque vocês já notaram que o profeta fala muito sobre Abraão, quase toda a mensagem, porque essa é a principal mensagem para o eleito. O nosso pai Abraão recebeu a verdadeira mensagem de transformação. Não outros receberam, mas Abraão recebeu uma mensagem de transformação. Então, por isso que Jesus sempre dizia: assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Porque a semente de Abraão ia receber a mesma mensagem. E não podia ser diferente, porque Deus faz uma coisa e Ele não muda aquilo. Quer dizer, ele teve que criar corpos para ele entrar com mais 2 manifestações para eles comer. Aqui não. Ele já sabia que havia um 7º anjo. Ele sabia que havia um Billy Graham. Ele sabia que havia um Oral Roberts. Tá? E vocês já notaram a diferença de Billy Graham para William Branham? Vocês já notaram que Billy Graham, o nome dele só tem 6 letras? E o nome de William Branham, todos 3 têm 777? Você sabia o que significa 7? 7 significa conclusão. Deus está concluindo a sua palavra. Billy Graham, quer dizer, mas o outro, Graham tem 6, mas Branham tem 7. Sabe? Então, vocês notam que isso tem grande significado. Então ele disse aqui, o que aconteceu, havia 3 classes vou ler só mais na frente, o 125 da mesma mensagem, o Deus imutável trabalhando de uma maneira inesperada. A partir do 25 ele disse aqui: Ele é Deus,
você falha em ver quem Ele é. Ele é o Deus imutável. Estou feliz por ter fé nele nesta noite, que algum dia, quando minha vida, meu corpo, com seus 16 elementos, voltarem ao pó da terra. Escute bem aqui, o que ele está mostrando aqui. Ele está mostrando que vai chegar um momento que esses 16 elementos que são dessa terra, que são desse mundo, vai voltar ao pó da terra. Isso é qualquer um de nós, tá? Mas escute bem. Ao voltar ao pó da terra, ele dirá: William Branham, e eu virei adiante, e ele soprará o sopro de vida nesses elementos, dirá: aí está. Viu aqui? Quer dizer, quando esse findar, ele sopra, como ele, nós podemos ler daqui um pouquinho a mensagem, aquela palavra que ele falou antes do pecado, haja, aquela palavra vem de encontro a um novo, e o William Branham levanta novo, ou eu e você, ou nós. Então aí depende dele, mas depende primeiro, quando você está vivendo essa carcaça velha, de acreditar nele, que ele está aqui usando a carcaça para aumentar a nossa fé. É. Então vamos lá. Então dirá William Branham, e eu virei adiante, ele soprará o sopro da vida nesses 16, nesses elementos, dirá: aí está. Ele passará por cima do nascimento por meio de minha mãe, e assim por diante. Esquece tudo que é humano e vem, traz a criação original dele. Esquece de Eva, esquece de tudo. Ele esquece desse mundo. Ele está aqui tentando mostrar para mim também, para esquecer desse mundo, porque a criação é original, só ele pode fazer. Vocês estão entendendo a mensagem? Então a mensagem, ela é verdadeira, não é uma coisa como, eu estou lendo a mensagem, isso, mas às vezes você está lendo a mensagem, mas está envolvendo com outras coisas. A mensagem é urgente e a mensagem é verdadeira, e você tem que ter entendimento da mensagem. Então escute bem, que eu vou ler de novo para os irmãos ver aqui. Então deixa eu ler de novo 25. Ele é Deus, você falha em ver quem Ele é. Ele é o Deus imutável. Eu estou feliz por ter fé nele nessa noite, que algum dia, quando minha vida, meu corpo, com os 16 elementos, voltarem ao pó da terra, Ele dirá: William Branham, e eu virei adiante, Ele soprará o sopro de vida nesses elementos, naqueles que ele falou, tá? A criação original. Nesses elementos, dirá: aí está. Ele passará por cima do nascimento por meio de minha mãe, e assim por diante. Como Jesus em seu primeiro milagre, ele transformou água em vinho. Eventualmente isso seria vinho, mas ele pulou todas as etapas daquele procedimento e disse: torne-se a água em vinho. Entendeu agora? Tudo que, quer dizer, não precisa de nascer um pé de uva e dar fruto, não. Eu sou o Criador, eu vou transformar a água em vinho. Os irmãos estão entendendo? Quer dizer, ele é o Criador, ele está mostrando isso, ó. Assim como ele fez lá, quer dizer, ele podia ir lá no pé de fruta e tirar, não, mas ele não precisava disso, ele traz a água aí. Aí trouxe água, quando despejou lá era vinho. Então ele passou por cima de todos os procedimentos dessa terra aqui, porque ele já é Criador desde antes da fundação do mundo. E ele está aqui revelando a nós estas verdades. Porque às vezes a gente sabe o que ele fez lá, mas por que nós estamos recebendo essa revelação aqui agora? Dessa maneira.
Porque hoje é dia, hoje a mensagem é para nos revelar essas verdades, para nos dar mais fé. Sabe? Mais fé. Porque aqui, se você pensar bem, mas por quê? Por que ele foi numa festa em Caná? E lá, logo que estava faltando vinho, logo a Maria chegou e disse: olha, está faltando. Ele disse: mulher, o que tenho eu contigo? Espere que eu sou o Criador, pode deixar que eu resolva o problema. E aí, só pediu: não, traz água lá. Ele podia ter traz coisas lá que nós vamos fazer o vinho rapidinho, não. Traz água e chega lá e despeja lá. Quando despejou lá, era vinho. Por quê? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Ele não, com Deus não tem problema. Com Deus não tem problema, né? Então, passou por cima de todos os procedimentos. Torne-se a água em vinho. Torne-se a água em vinho. Na ressurreição, ele não dirá: Senhor e Senhora Brana, casem-se novamente e dê à luz William Brana. Ele falará e eu virei. Amém. Esse é ele, esse é Deus. Então, o que ele está mostrando para nós não é nada dessa terra. Ele está mostrando sobre a eternidade. Ele está mostrando algo que ele já falou lá em Gênesis, na criação original. Porque o mundo religioso, ou todos nós, sempre olhamos de Gênesis 2 para cá. Esses olhos, essa mente, se você não tiver a mente de Cristo, você sempre vai pensar nas coisas terrenas. Você sempre vai lembrar: mas desde Gênesis para cá. Mas e lá em Gênesis capítulo 1, que foi algo eterno? Nós esquecemos de olhar que Gênesis 2 para cá já foi algo diferente, não era uma criação. Deus fez. Mas Gênesis 1, Deus criou. E nós estamos aqui para crer naquela criação quando Deus criou. Nós estamos voltando à eternidade exatamente para isso. Nós agora não somos mais na mente ou no coração, nós não somos mais carnais, não. Nós somos espirituais. Nós temos a mente de Cristo. Tá? Sabe? Então, para ter a mente de Cristo, você tem que ter um entendimento da verdade. Sabe? Da verdade. Então, vamos mais. Vocês entenderam aqui? Quer dizer, ele não vai falar: agora nasça de novo aí, dá a luz o William Branham. Não, ele vai chamar cada eleito. Ele chamará e eu responderei. É isso que nós temos que entender. Então, esse trabalho, irmãos, nós temos que entender o seguinte: todo o trabalho de Deus, Ele está revelando a nós todo o trabalho que Ele fez. Quando Jesus veio à terra aqui, morreu no nosso lugar, aqui, por exemplo, olha, vocês notam que Ele não aceitava ajuda de ninguém. Qualquer ajuda que Ele tivesse ali atrapalharia a redenção. Ninguém podia ajudar, sabe? Ninguém, nenhum dos discípulos podia ajudar ele naquela etapa ali. Ele estava aqui para vencer o diabo sozinho. E não podia ser um outro ser, tinha que ser ele, Deus mesmo, para vencer o diabo em nosso lugar. Porque se ele vencesse o diabo, nós estaríamos livres. Sabe? Não é que, não, mas e por que eu passo por tribulação? Não é isso que eu estou falando. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu para você sair da terra livre. Não é para você ficar aqui pensando: mas tinha que viver no mar de flor de rosa, né? Não, não é isso não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Não vocês venceram, eu venci o mundo. Esse vencer significa assim, mesmo que vocês tenham aflição no mundo, mas eu já venci por vocês. Um dia vocês sairão daqui livre de qualquer problema.
É isso que nós temos que entender. Então veja aqui, ele falando sobre essa revelação, talvez eu vou ler bastante aqui, quem sabe só nessa mensagem aqui, a revelação de Jesus Cristo, tá? Nós vamos ler aqui, a partir do parágrafo 94. Ele falando sobre, hoje em dia, às vezes eles querem estudar o grego, é isso, para tentar encontrar uma maneira melhor de aceitar a Deus. Então, eles querem arrumar uma maneira melhor. Não adianta. A maneira melhor é aceitar o que Deus está fazendo agora. Quantos vão ficar estudando a Bíblia, tentando de todas as maneiras, e logo o rapto acontece e o mundo acaba, e eles continuam procurando, e Deus aqui na terra, e eles não sabem. Então veja aqui. Agora chegamos a uma conclusão. Isso é 94 dessa mensagem, a revelação de Jesus Cristo. Agora chegamos a uma conclusão a qual tem base na palavra. Por mais que tratemos de encontrar os mais antigos e acreditados manuscritos para obter o melhor registro possível da palavra, nunca encontraremos o significado verdadeiro por meio do estudo e comparação das Escrituras. Não importa quão sinceros sejamos, se necessita de uma revelação de Deus para obtê-lo. Isso é exatamente o que disse Paulo em 1 Coríntios 2,15. Os quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. A revelação genuína é Deus interpretando sua palavra para... deixa eu voltar aqui. A revelação genuína é Deus interpretando sua palavra pela vindicação do que está prometido. Sua própria palavra, deixa eu voltar de novo. A revelação genuína é Deus interpretando sua própria palavra pela vindicação do que está prometido. Quer dizer, como isso? Quando chega o momento, Deus envia aquela pessoa que ele prometeu. Então ali é a interpretação da palavra. Não é uma profecia de alguém que vem, não. A interpretação é Deus manifestado ou manifestando na terra para cumprir aquilo. E é por isso que as pessoas passam por alto. Quando Jesus veio ali, ele era o cumprimento de todo o Velho Testamento. E eles continuaram crendo que eles estavam certos, mas eles erraram por não aceitar Jesus. Porque Jesus já era a interpretação da palavra. Mas eles estavam interpretando a palavra por suas mentes. Mas Deus interpreta quando cumpre na terra. Jesus era o cumprimento. Essa mensagem é o cumprimento dela hoje. Ela já está interpretada. Não precisa de ninguém estar interpretando. Ou falando, mas vai acontecer isso. Vai acontecer. Mas para o rapto, você tem que crer nela. Vai acontecer isso, eu sei, o mundo vai acabar. Vai aparecer formiga andando, 14 árvores na terra. Vai aparecer aí na terra. Mas, graças a Deus, os eleitos não vão estar aqui. Tudo isso vai acontecer na terra, porque Deus já falou, sabe? Mas só que os eleitos vão sair da terra antes. Assim como foi na terra de Gósen. Quer dizer, tudo de mal acontecia lá fora. Mas, quer dizer, escuridão e tudo mais, mas em Gósen tinha luz. E a luz é Deus. E a luz hoje é a palavra de Deus. Essa é a luz da hora. Então, aí ele disse aqui. Agora, que ninguém fique confundido pelo que eu tenho dito e pense que eu não creio na exatidão da palavra como temos hoje. Eu creio que esta Bíblia é exata. Jesus autenticou completamente o Velho Testamento quando andou aqui na terra. Aquilo foi compilado,
tal como foi no Novo Testamento. Não se engane quanto a isso. Hoje em dia nós temos a infalível palavra de Deus e nenhum homem se atreve a tirar ou acrescentar a ela. Porém, nós necessitamos do mesmo Espírito que a inspirou para que nos ensine. Está vendo? Quer dizer, Deus interpretou a palavra, então não precisamos do mesmo Espírito para ensinar essa verdade. Então vamos mais. Quanto necessitamos da revelação pelo Espírito. Não necessitamos de uma nova Bíblia, não necessitamos de uma tradução nova, ainda que algumas delas sejam muito boas, eu não estou contra elas, mas necessitamos da revelação do Espírito Santo. E graças a Deus podemos ter o que necessitamos, porque Deus quer revelar sua palavra a nós por meio de seu Espírito. Tá? Que Deus comece a dar-nos, por meio de seu Espírito, uma revelação previamente e continuamente vivificante. Se a igreja tão somente pudesse obter uma revelação fresca por meio dela, chegar a ser a palavra viva manifesta, faríamos as obras maiores e glorificaríamos a Deus, nosso Pai, que está no céu. Obras maiores, eu lembrei de obras maiores, deixa eu ler uma escritura que está aqui, São João capítulo 6, escute bem aqui, obras maiores, São João no capítulo 6, está escrito assim, aqui, a partir do verso 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. O Filho do Homem, vocês notaram? Ele está dando uma comida para essa comida não perece, né? Disseram-lhes, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhe, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Viu? Disseram-lhes, pois, que sinal fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Tá vendo? Sempre problema, né? Que operas tu? Aí, aqui, ó, tá vendo? Sempre voltando lá atrás, ó. Olha aqui, ó. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhe a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida ao mundo. Disseram-lhes, pois, Senhor, dá-nos sempre deste pão. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim nunca terá sede. Comida e bebida, tá vendo? Então, aqui, ó, veja aqui como que é duro, né? Vem uma mensagem, e aí quer mais sinal. E Deus está aqui. E os sinais de destruição estão acontecendo sempre. E o sinal de vida eterna está aqui há algum tempo e ninguém está entendendo nada e só o mundo sendo engolido. Está acabando o mundo, né? Mas Deus está aqui. Deus está aqui revelando a nós. Já pensou?
E até os incrédulos já estão falando, parece que o mundo está acabando. Está mesmo. Mas só que os crentes deviam falar assim, mas graças a Deus nós temos Deus aqui conosco para nos revelar a palavra. Então, veja aqui. Aí ele continua. Aquele que nos ama em seus... aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou de nossos pecados. A palavra lavar, em realidade, é libertou. Nos tem libertado de nossos pecados por seu sangue. Não é maravilhoso? Porém, tem você mente espiritual? Você compreendeu isso? Foi seu próprio sangue que nos libertou completamente de nossos pecados. Por isso que ele não precisava de ninguém ajudar ele. Porque o sangue é de um só ser. E aquele sangue era do próprio Deus, sendo a palavra. Então não precisava de ajuda de ninguém. Deus estava ali exatamente movendo, trabalhando em nosso favor. E sozinho ele fez aquilo. Ele fez aquilo. Lembrei de uma outra escritura aqui, deixa eu ler aqui. Isaías, aqui 63, eu creio que é. Isaías 63. Deixa eu ler aqui, então. Eu creio que é 63 mesmo. Está aqui, ó, escrito assim, ó. 63, eu creio que é. Aqui, 63, a partir do verso 1. Quem é este que vem de Edom, com vestidos tintos de boza? Este que é glorioso em sua vestidura, que marcha com a sua grande força? Eu que falo em justiça, poderoso para salvar. Por que está vermelha a tua vestidura? E os seus vestidos como os daquele que pisa no lagar? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor. E o meu sangue salpicou os meus vestidos, e manchei toda a minha vestidura. Porque o dia da vingança estava no meu coração, e o ano dos meus eleitos, dos meus redimidos é chegado. Viu aqui? Quer dizer, o dia da vingança estava no coração dele. Quer dizer, era para quem pecou morrer. Mas ele disse, eu tomo nas minhas mãos todo o pecado da humanidade e vou pagar o preço por eles. Está vendo? E Deus amou o mundo de tal maneira, por causa disso aqui. Está vendo? Quer dizer, ele sozinho fez, ninguém ajudou ele. Então vamos mais aqui. Você compreendeu isso? Então foi seu próprio sangue. Não foi o sangue humano, foi o sangue de Deus. Pedro chamou o sangue de Cristo, Paulo chamou o sangue do Senhor e o sangue de Jesus. Não são três pessoas, mas uma pessoa. Aí está essa revelação de novo. Um Deus, aquele Jeová, Deus, onipotente, desceu e se fez um corpo por meio do nascimento virginal e morreu nele, para que pudesse ser o sangue de Deus o que nos libertasse. Liberta-nos completamente de nossos pecados e nos apresentasse sem mancha diante de si, mesmo com grande alegria. Quer você um tipo do Antigo Testamento? Voltemos no Jardim do Éden, quando a primeira notícia chegou, a glória que seu filho Adão havia perdido. Mandou Deus um anjo? Mandou a um filho? Mandou outro igual a nós? Não. Ele mesmo veio para redimir aquele filho perdido. Aleluia! Deus não confiou seu plano de salvação a outro. Ele somente confia em si mesmo. Deus se fez carne e habitou entre nós. E nos redimiu a si mesmo. Nós somos salvos pelo sangue de Deus. O eterno Deus habitou num corpo mortal para
tirar o pecado. Ele chegou a ser o cordeiro para derramar seu sangue e entrar com ele detrás do véu. Considere isso, sendo que o sangue de Deus é o sangue perfeito, e se o sangue perfeito nos tem libertado do poder da servidão do pecado, então é uma liberdade completa e perfeita. Agora, pois, não há condenação. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Está vendo o que é a revelação? Ah, mas o William... Não é o William Branham, é Deus que prometeu que ia revelar a nós. Tá? Então a revelação é um esclarecimento para os eleitos. Saber, como hoje existem vários deuses, né? E várias maneiras, mas só há uma maneira de crer em Deus. É crer que há um Deus com 3 manifestações. Não é uma unicidade, não. É um Deus com 3 manifestações: Pai, Filho e Espírito Santo. Quer dizer, Pai é o Criador, Filho é o Libertador, o que morreu na cruz, Espírito Santo é o mesmo Deus morando em nós. Então são 3 manifestações do mesmo Deus, e está aqui para nos ajudar aqui nesse momento. Então deixa eu ir mais um pouquinho, ainda tem tempo aqui, vamos aqui. Agora deixa eu ir na era da Laodiceia, para os irmãos ver uma coisa aqui. Por quê? O que nós temos que crer? Assim, você tem que esquecer. Esquece que você mesmo não vai conseguir nada. Pense no Deus que está aqui para te ajudar. Nós não vamos conseguir nada. Se você tentar por você mesmo, como os pentecostais estão tentando aí, os pentecostais não matam uma formiga, mas pisa em Deus. Os pentecostais, se tiver uma formiga na frente, não mata. E outros mais não matam, porque aquela formiga pode ser uma pessoa que vai vir na reencarnação. Isso é bobagem. Não faz isso, mas pisa na mensagem. Pisa em Deus. Esse que é o problema, tá? E é isso que nós estamos precisando, de revelação disso. Quanto estamos aqui, Deus está trabalhando em nós, nos dando força para saber que só Ele é o nosso ajudador. Amém. E que você nunca vai conseguir o que você quer nesse corpo. Nesse corpo foi para você crer nele, e que só Ele consegue por mim e por você. E só Ele deve ser louvado. Tá? Então vamos aqui. 73 dessa mensagem é a era de Laodiceia. E aí ele lê uma escritura aqui, 2 escrituras aqui. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Tudo é Ele que prepara, você viu o quê? Tudo é Ele que prepara. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Agora vamos aqui. Essa nova criação não é a criação velha reformada. Deus não reforma. Deus cria. Esse negócio de reforma aí, você viu quantas igrejas que já reformou aí? Cada reforma piora, é pior do que a outra. Se havia uma que andava mais ou menos, aí reforma aquela pior. Aí vem mais outra reforma, pior. Mas Deus não reforma. Deus cria. E o que Deus faz é perfeito. Então, disse aqui. Se assim fosse, então não poderia se dizer que é uma nova criação. É exatamente o que ele disse ser. Nova criação. É outra criação distinta da velha. Então, por isso que aqui você tem que esquecer. Esquece. Não é que você tem que esquecer que você tem que alimentar isso aqui. Você tem que esquecer no outro sentido. Porque esse aqui, você precisa de alimentar ele, mas
a palavra alimenta o outro novo. A vida que está dentro de você, você precisa desse alimento para alimentar o outro que vai sair. E você precisa do feijão e arroz para alimentar esse aqui. Mas para alimentar o outro que vai sair, você precisa de ser espiritual, ter revelação da palavra. É isso que nós precisamos de entender. É outra criação distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Assim como ele tratou com Israel, ele separou Abraão e sua descendência através de Isaac. Agora, fora com todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Quem é o primeiro dessa criação? Ele. Apocalipse 3, verso 14 ali. Ele é o primeiro dessa criação. Ele criou um corpo para ele. Por isso que quando ele ressuscitou, ele diz: veja que eu não sou um espírito. Um espírito não tem osso e carne como eu tenho. Tem alguma coisa de comer? Aí ele comeu. Porque ele já é da nova criação. Ele é o primeiro daquela criação. Então ele já levantou naquela criação. E quando ele vier no rapto, ele vem naquela criação buscar aqueles que ele criou. E levar para encontrar com ele nos ares. Então, aí ele disse aqui: agora fora com todo parentesco, tribo e nação, ele tem proposto uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, por meio de seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Através da própria vida dele. Que está no ser que está recebendo a palavra. Tá? Então, para si mesmo. Agora, por meio do seu Espírito, está criando muitos filhos para si mesmo. Deus, o Criador, criando para si mesmo uma parte de sua criação. Essa é a verdadeira revelação de Deus. Este era o seu propósito. Este propósito tomou forma através da eleição. Por isso é que ele podia ver até a última era, quando tudo seria terminado, e ver a si mesmo ainda no meio da igreja, como o autor dessa nova criação de Deus. Seu poder soberano fez com que isso acontecesse. Pelo seu próprio decreto, ele elegeu os membros dessa nova criação. Ele os predestinou para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. Pela sua onisciência e onipotência, ele fez com que viesse a acontecer. Como poderia ele, de outra maneira, saber que estaria firme no meio da igreja, recebendo glória de seus irmãos, se ele não se certificasse? Ele conhece todas as coisas, e todas as coisas ele executou segundo o que ele conhecia, a fim de que seu propósito e bom prazer viesse a ser realizado. Aleluia. Nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho de sua vontade. Efésios 1, 11. Aleluia. Não está você feliz por pertencer a ele? Viu? Você viu que a mensagem é uma mensagem perfeita? A mensagem não tem tonteria, não tem nada. A mensagem é coisa perfeita, sabe? Não fica inventando, mas não sei o que, fulano de tal falou isso, nada. Não é fulano de tal falou isso. Deus falou, eu creio. Se Deus não falou, não creio. Não creio. Mas no milênio vai ter nação, não sei o que. Até no Brasil vai ter prefeito. Mentira. Mentiroso. Mentiroso dentro da mensagem. Como que no milênio vai ter prefeito quando o mundo vai ser destruído? E como que depois Deus vai entrar política no meio? Aonde? Pois Deus está acabando com a política. Essa mensagem aqui foi para acabar com a política. Essa mensagem foi enviada para tirar a política da igreja.
Deus enviou essa mensagem para provar que Ele só é o governador. É isso. Então vamos aqui mais um pouquinho agora. Coisas que hão de ser. Não o que está sendo, mas coisas que hão de ser. Então vamos aqui. Aqui ele disse, eu vou ler no parágrafo 5, mas eu vou ler só uma parte. Agora recorde, pensamos tanto nesse corpo, colocamos tanta roupa nele. Hoje, vocês já notaram hoje em dia como que é? As pessoas querem voltar à antiguidade, lá no passado, mas conseguindo fazer as casas mais velhas, não sei o quê, não sei o quê. Não é isso não. Você tem que esquecer das casas velhas, você tem que voltar na eternidade, no passado, mas no sentido espiritual. Pensamento, mas nada, esquece disso, aqui nessa terra nada disso funciona mais, nada. Você tem que pensar em algo que sua mente não alcançou, mas aquele Deus que está aqui está alcançando isso para você, tá? Então escute bem aqui. Então porque colocamos roupa nele, fazemos tantas coisas que não são necessárias. Uma troca, outra troca, depois outra, e isso é simplesmente todo mundo. Deixa mais embaixo aqui. Então disse aqui: não me importa se o meu paletó combina com minha calça. Ele falando da esposa dele e a nora dele fala assim: o senhor está com uma gravata, como eu faço aqui, qualquer um pego lá e ponho, sabe? Se combina ou não combina, o negócio é eu estar aqui pregando a palavra, sabe? Então ele também colocava, eu nem sei o que combina, eu não sei disso, eu ponho a gravata, que eu encontro lá no carro, eu ponho. Agora ele fala, e aí ele falando, então ele falando assim, aí ele disse assim, deixa eu voltar aqui aonde está aqui. E são para um propósito, será que isso é absolutamente a verdade, é o tempo da igualdade, irmão, deve ser um tempo de igualdade, todos, né? Agora deixa eu ir mais embaixo aqui. Não me importa se o meu paletó combina com minhas calças e tenho passado apuros, minha esposa, minha nora, outras pessoas têm que me dizer que tipo de gravata que é para usar com isso. Não me importa de maneira alguma se isso combina. O que eu quero é que minhas experiências combinem com a palavra de Deus. Essa é a verdade, tá? Aí ele diz, essa é a coisa, porque é lá que eu aponto para viver. Não lá embaixo na esquina com os jonenses, mas além da glória, onde Jesus foi nos preparar um lugar. Sim, desejamos isto. Guarde-te tudo disso. Eu creio que é aqui mesmo. Acho que é aqui mesmo. Vamos continuar aqui. Este velho paletó, este velho tabernáculo terrestre aqui, sabe você o que ele é? Este corpo é como um paletó velho que você usa. Ok? Ele vai ser usado até o dia que a gente sair da terra. Porque eu preciso dele, você precisa para arrepender. Porque se você vai ter um novo paletó, você vai ter ele, sabe por quê? Porque você arrependeu no velho. No novo não tem maneira, é claro, você só vai para o novo se você arrepender no velho paletó. Quer dizer, o corpo velho aqui é para nós arrepender, para ir para um novo paletó, revestir de um novo paletó, tá? Então isso que é. Você sabe o que ele é? Este corpo é como um paletó velho que você usa, um paletó que você uma vez usou, mas agora você tem um muito melhor, e você não quer usar este mais. O que você faz?
você o pendura em um armário, pois você conseguiu um melhor. Você conseguiu um paletó melhor, um que está mais na moda do que o outro, já gasto que você costumava usar. O quê? É aquela vestidura. Você é o lado de dentro daquilo. Está vendo aqui? Quer dizer, esse aqui está aqui só exatamente para a gente ter essa chance de reconhecer Jesus como Salvador. Mas você é o lado de dentro do paletó velho. Tá? Você é o lado de dentro daquilo. Deixa eu voltar aqui. Lá de dentro daquilo. Recordem, aquela vestidura somente fez o quê? Ela sustentou a sua imagem, veio, mas você não necessita mais dela agora. Você a pendurou, é um trapo, e é assim que acontece com este velho corpo. Ele sustentou a imagem celestial, porém ainda não é você. Este corpo não é você. Você está no interior daquele corpo, quer dizer, você. O Espírito de Deus está no interior daquele corpo, e isto é o que faz o lado de fora ser sujeito, porque o lado de dentro está puxando isso, vem? Trazendo isto em linha com a palavra de Deus. O seu lado de dentro, você mesmo, o seu ser, este corpo é simplesmente o velho paletó. E algum dia o que fará você com ele? Foi para você simplesmente uma vestimenta por algum tempo. E isto é como a vestimenta terrestre, este corpo. Seu verdadeiro corpo, você mesmo realmente está do outro lado deste paletó. O que você chama de William Branham? Já viu? O que você chama de William Branham está do outro lado do paletó. Sabe? O que ele está falando assim, o meu ser não é o que vocês estão vendo, é o que está lá dentro. Esse é o verdadeiro que vai viver na eternidade. Eu vou ler só mais uma mensagem aqui, nós vamos terminar. O futuro lá. Eu li aqui, só para abrir no lugar. 203. O Espírito Santo é eterno. Você está, pois, na eternidade onde você esteve o tempo todo. Mas você simplesmente acaba de reconhecer o que sucedeu, veio? Você foi feito com um propósito eterno, porque você era a manifestação de um atributo que estava em Deus, que pensou de você e te expressou e ele fez uma terra para você morar nela. Ele fez uma terra para tirar você dela e fazer de você um ser humano. E o pecado apareceu e perverteu sua forma. Viu aqui? Perverteu sua forma. De todos os modos você vem, porém estava perdido com o mundo. Assim sendo, ele vem e te redime ao atributo expresso e também redimiu a terra pela mesma forma. E então seu propósito continua. Vê, aleluia. Vê, Deus no princípio, quando ele pensou em você e pensou em outros, isso era antes do pecado. Deste modo pensou em si mesmo ser tangível, quer dizer, ele também, né? Aquele foi seu pensamento, vê? E então ele expressou seus pensamentos através de quê? Ele disse, haja, e ali estava, haja, e ali estava. E então ele permaneceu dizendo, haja, até que as pessoas um dia disseram, que não fale Deus. Ele disse, e então lhes falarei através de profeta, vê? Depois do pecado, que não fale Deus. Porque essa palavra haja fica parada. Pecado entrou, então eu coloco profeta para falar no meu lugar.
E hoje, irmãos, se vocês prestarem bem atenção na mensagem Shalom, aquela mensagem em azul Shalom, vocês notam que esse mesmo Deus está aqui, falando para colocar aquela palavra antes do pecado em ação. Por isso que ele falou na mensagem, ele disse, olha, quando ele estava no meio da Bíblia, ele não podia criar, ele pegava uma coisa e transformava. Mas o mesmo Deus que estava em Gênesis está aqui agora. Hoje ele pode falar e criar. Provando que se você crê nessa mensagem que Deus enviou, você terá um novo corpo. Porque o poder da ressurreição está aqui. Essa é a revelação da palavra, amém? E Deus abençoa, que Deus abençoe vocês, ou todos nós, né? Que Deus nos abençoe. Oração, irmã Lenise não está sentindo muito bem. Nós vamos orar pela irmã Lenise. Ela está aqui? Não está em casa, né? Nós vamos orar. Vamos ficar de pé então, por favor? Nós vamos orar pela irmã Lenise, que não está passando bem. Irmãos, qualquer manhã dessa, o rapto acontece. Já pensou se acontecer nessa manhã, amanhã ou hoje à noite? Que bom. E o meu coração estiver pronto, que os nossos corações estiverem prontos para sair dessa terra. Será a maior alegria do mundo. Então vamos orar. Lembrar da irmã Lenise. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, aqui está esse pedido de oração para a irmã Lenise, que não está passando bem. Meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, visita a irmã Lenise nesse momento, Senhor. Eu creio que ela está ouvindo agora. Meu Deus, vai de encontro a ela e dá a ela saúde. Tira todo o mal, tira todas as coisas que estão impedindo ela ter saúde, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que ela possa ter uma noite abençoada, deitar em paz, dormir em paz, meu Deus, para que amanhã ela tenha um dia abençoado. Assim nós pedimos por cada filho do Senhor, Pai. Abençoa, Senhor, dá-nos uma noite abençoada. E também, se ainda houver um dia de amanhã, dá-nos um dia abençoado, uma semana abençoada. Abençoa o trabalho dos seus filhos, as viagens daqueles que viajam, meu Deus, o trabalho, o lar de cada cristão, de cada mãe que tem os seus filhos para cuidar, meu Deus, as crianças que vão para a aula, meu Deus, olhe por essas crianças, meu Deus, tanta coisa errada, Senhor, estão nas escolas, meu Deus, mas o Senhor é a proteção de cada um, Pai. Nós entregamos tudo em Tuas mãos. Meu Deus, também o irmão evangelista vai vir amanhã, Senhor. Ajuda e abençoa a viagem dele, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo. Leva-nos em paz para os nossos lares. Nós te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos. A Nilza está falando que ela já está em casa assistindo tudo e ganhou alta do Senhor. Tá. Tá bom. Irmã Nilza mandou avisar que ela já ganhou alta, está em casa, está assistindo o culto já, tá? Irmã Nilza, tá? Que Deus abençoe ela lá também.